bem com vocês? Eu espero que sim. E aqui nas energias estelares. E de onde vem essa energia do ano 9, né? Se você soma 2025, então 2 mais 0 mais 2 mais 5 dá 9, né? Mas você já parou para pensar por que é 2025? Né? Por que é esse ano 9? De onde vem isso? Ah, é do calendário gregoriano. Mas o calendário gregoriano vem de onde, né? Então, quando a gente pensa, principalmente na numerologia, através dos padrões que foram colocados, essa numerologia ela tem muito a ver com a energia crística. Por quê? Porque, na verdade, na teoria, né, às vezes, como assim são os dogmas foram colocados, o ano zero seria o ano aonde Cristo teria nascido. Então, teoricamente, né, no dia 25 ali seria o ano zero, e aí foi o ano que Cristo nascendo, então estaríamos hoje há 2025 anos do nascimento dele. E por conta disso, de alguma forma, o calendário que a gente segue hoje, e aí de forma também mundial, porque a maior parte, né, dos sistemas, a maior parte dos governos segue esse calendário, ele traz essa energia, então ele é colocada essa energia, né? E aí, de uma certa forma, também é conectado com a gente, porque isso vai trabalhar dentro da nossa consciência, né? Porque se a gente pensa que, por exemplo, nos calendários, no calendário maia, ou no calendário sincronário da paz, ou no calendário lunar chinês, ou no calendário japonês, né? São outros anos. Mas por que que por que que esse calendário normalmente ele tem essa força? Porque é esse que a gente segue mundialmente. Então, de alguma forma, foi colocado como principal calendário para que a humanidade seguisse esse processo e a gente tem seguido ele, por exemplo, nas escolas, né? Não tem nenhuma escola que fala, hoje é o ano 13 depois que mudou o calendário maia. Então, de alguma forma, essa energia ela passa a trabalhar no nosso inconsciente, mas é aquela história. É importante a gente saber que a gente não precisa determinar a nossa vida por conta disso. Por quê? Até a construção e a estrutura desse calendário que a gente conhece, calendário, na verdade, significa pagamento, a caderneta do pagamento de impostos, né? Então, é como se precisasse criar essa forma de concentração para você saber quando que você vai pagar seu imposto. E presta atenção, né? Quando termina o ano, em janeiro, o que que você faz? Você paga seu imposto. Então, essa estrutura, né, que eles colocaram, ela até hoje está colocada. Então, de uma certa forma, influencia o seu caminho, mas é aquela história, não precisa determinar o seu caminho. Então, por exemplo, como o ano que vem é 2026, 2026 dá 2 mais 0 mais 2 mais 6, que dá 10. E 10 na pitagórica, a gente diminui para 1. Então, seria um ano 1, né? Só que para ser um ano 1, então, eu vou só começar coisa nova ano que vem, e aí depois você só vai começar coisa nova daqui 10 anos, então, você não vai começar nunca mais, né? Então, essas determinações que não é legal, porque, na verdade, é um aspecto da nossa vida que é influenciado, que você pode usar ou não a energia. Então, como, por exemplo, muita gente, é porque ano 9, então vai acabar meu relacionamento, vai acabar não sei o quê, vai acabar o mundo. E não tem nada a ver com isso, sabe? É uma coisa que é uma referência, mas não precisa determinar você e a sua vida. Principalmente porque a gente sabe que nós somos todos quânticos, né? Então, essa referência temporal é uma referência para a gente se situar no espaço-tempo aqui na 3D. Mas não quer dizer que as outras coisas não estejam acontecendo também no campo. E a gente começar a sair disso para não ficar mais determinando na nossa cabeça os medos, principalmente que são colocados para os próximos anos.
está sendo colocado muito medo para as pessoas. E acho que isso que não é legal, porque na verdade é, sempre vai acontecer um desafio, sempre vai acontecer algum país que não está bem com o outro. Isso faz parte da dualidade que a gente vive aqui. Então não é porque é o ano, não é porque é a data, não é porque. É porque são questões que já acompanham a humanidade já há muito tempo, até às vezes antes de 2000, né? Se a gente pega as questões das guerras no planeta, já existe guerra mesmo antes de Cristo. Então, é uma coisa que a gente precisa parar de ter medo para deixar apenas como uma referência. O que é deixar apenas como uma referência? Olha, então é aquela história: se vai chover, eu levo guarda-chuva. Né? Então, se pode ser alguma coisa que vai encerrar, eu fico prestando atenção. Mas eu não vou ficar na minha cabeça, vai acabar, né? Entrar numa neurose e uma histeria coletiva, esperando que todas as outras coisas vão acontecer e vão ser destruídas. Gente, não é por aí. Né? A gente está entrando numa fase que seria a fase da nova era, das novas consciências, e uma das novas consciências é a gente sair dos dogmas, né? Então, principalmente do dogma da data, né, do calendário, porque essa data ela é só para você se organizar nesse período onde você está, o que você está fazendo, mas a gente se expandir para saber que o tempo e a contagem temporal ela é muito maior que isso, né? Então, teoricamente, né, essa estrutura foi criada para que a gente tivesse essa consciência da energia crística e aí estivéssemos trabalhando a energia crística até aqui. Só que, né, todas as distorções que foram acontecendo nessa energia acabou distorcendo essa contagem de tempo, né? Então a gente fala que é uma contagem de tempo que a gente acompanha porque é mundana, né? Então todo mundo acompanha, mas não quer dizer que você precise ficar preso nessa ideia de que você só pode começar coisas novas no ano 1 ou que você vai perder tudo no ano 9, né? Então, gente, não é por aí, né? A primeira coisa é usar a consciência e ter paciência também, porque nesse processo de transição que nós estamos, muita coisa, principalmente percepção temporal, vai mudar. Então a gente, né, não fica mais preso só, né, porque é essa data, né? Se você for perceber, há pouco tempo atrás a gente já estava falando do fim de 2024, chegando 2025, agora a gente já está falando do fim de 2025. Então, a nossa percepção temporal ela já está mudando, né? Existem estudos físicos que realmente comentam sobre esse aspecto e que cada vez mais esse tempo vai acelerar. Então, quanto mais você ficar preso nisso, mais angústia e ansiedade você vai ter. O que é legal nesse processo? Aprender a fluir, né? Então, o Zen Dragon, ele vem hoje, que é o dragão do mês, não, quer dizer, o dragão do ano, que foi o dragão que regeu essa energia de 2025, porque na teoria a gente precisava transcender coisas, a gente precisava ir além, né? Olhar além. E aí a serenidade para que você fosse com as coisas com determinação e calma, né? E saber o que é importante no momento, mas principalmente o Zen nessa questão de você ir além do que te falaram, ir além do que te disseram, né? Transcender, compreender aquilo que está naquele círculo, naquela dimensão, mas se preparar porque a gente está indo para um salto maior no próximo ciclo. E esse próximo ciclo ele é bastante cósmico. Então, quando a gente entra numa sabedoria mais cósmica, a gente pode estar entrando em coisas que a gente realmente nunca viu antes e nunca experimentou antes como humanos, né? Então, como é que você vai querer usar ferramentas e recursos que você tem hoje para tentar entender coisas que agora nós vamos começar a receber informações sobre? Então, a principal coisa que você pode fazer para seu 2025 terminar bem é relaxar. Né? Porque, na verdade, a gente sempre fica no alerta, né? O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? E naquela alerta de luta ou fuga. Então,
Quando você está no alerta de luta ou fuga, você está, na verdade, vibrando no pânico, no medo, né? Isso é natural do nosso organismo, porque o nosso organismo, quando ele se sente ameaçado, ele fica assim. E a maior parte das pessoas hoje, ela estão vibrando nessa frequência. Tipo, o que que vai acontecer de pior? O que que vai acontecer agora, sabe? Numa coisa muito ansiosa, com muito medo, com muita angústia, né? E para que a gente entre nas novas vibrações cósmicas que estão chegando, na verdade a gente precisa relaxar, precisa entrar naquele estado zen, né? Que é aquele estado de conexão. Só que para eu entrar em estado de conexão, eu preciso estar tranquilo, calmo, entendendo que tudo que passou esse ano foi para o seu bem maior, mas que não é para você carregar isso para o ano que vem. Então, o que ficou em 2025, deixe em 2025. Igual aquela história de Las Vegas, como a Fabiola falou. Quem não assistiu o programa depois assista. Ela fala uma coisa que é muito legal mesmo. Então, o que ficou em 2025, deixe em 2025. Não leve para o seu 2026. E lembrando que até esse tempo é um tempo criado, né? Não é um tempo natural. Então, mas tudo bem, você sabendo disso, você trabalha ele da sua melhor forma, né? Mas para você também entrar nesse zen do seu tempo natural, né? Do tempo das suas coisas, como você funciona, né? Sair dessa coisa das obrigações que você tem que, e começar a criar o seu tempo interno, o seu ritmo interno, né? Até o pessoal fala sobre o ciclo o tempo ciclo cardiano, que é o nosso próprio tempo do nosso ciclo do nosso corpo, e a gente desconecta até do nosso ciclo interno do nosso corpo físico. Aí por isso que as pessoas não dormem, não se alimentam direito, não sabem em que dia tá, em que período do ano, o corpo não se prepara. Por exemplo, agora que a gente entrou em verão, então o corpo não se prepara para entrar em verão. Então, né, entende como a gente está totalmente desconectado e aí querendo que apenas na energia do ano a gente consiga resolver tudo o que a gente precisa? Não vai, né? Então, primeira coisa é reconectar com o seu ciclo temporal interno, seu ciclo interno das suas estruturas, porque às vezes a gente não respeita nem o nosso ciclo interno, nosso ciclo do tempo de descansar, nosso ciclo do tempo de comer, nosso ciclo do tempo de existir, de soltar, de liberar. E aí a gente começa a entrar numa corrida contra o tempo, que é um tempo que não existe. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, né? Esse tempo que está corrido, na verdade, é uma criação desse processo, da forma como a gente olha o tempo hoje, mas que ele não é real, é uma criação, né? Uma criação da sociedade moderna. Ele é real porque a gente vive isso, mas ele não é real porque, na verdade, não é natural, né? Então, tudo que não é natural, na verdade, é artificial. Então, eu diria que esse calendário e a forma como a gente vê o tempo hoje, ele é um tempo e um calendário artificial. E aí você começar a entrar primeiro no seu tempo interno, para você começar a entrar no tempo na sua natureza interna e depois da natureza coletiva. O que seria o tempo da natureza coletiva? As estações, a lunação. Então começa a acompanhar a lua, ver como é que seu corpo fica, começa a acompanhar as estações, como é que seu corpo fica, começa a acompanhar o tempo que o seu corpo precisa para fazer as coisas, né? Respeitar mais seu tempo interno. Então, começando a fazer isso, você começa pelo menos a sair dessas amarras onde você precisa fazer tudo no tempo que te coloca ali. Ah, tem que entregar esse relatório em 1 hora, tem que fazer isso aqui. E cada vez num ritmo mais rápido, mais inconsciente e cada vez mais desconectado com o corpo, né? Então, primeira coisa é a gente reconectar com o nosso corpo e com a sabedoria do nosso corpo. Porque o nosso corpo tem um tempo, tem um ciclo e que muitas vezes a gente não conecta com ele, principalmente as mulheres, né? Que infelizmente em alguns momentos elas precisam encerrar a menstruação e aí perdem essa ideia do ciclo, né? E para os homens é principalmente no aspecto
das lunações mesmo e com as estações. Então, às vezes, se você quer descansar, se deixe descansar, que agora a maior parte das pessoas está mais relaxada. Então, realmente permita-se descansar, né? Solta a tensão ali do seu nervo vago, vai fazer um tratamento que você pode trazer, né? Ou microfisioterapia, ou fazer um trabalho com as fáscias, principalmente, ou com massagens mesmo, para você poder descarregar o que está no corpo físico, porque muita coisa foi para o corpo físico mesmo, para você se abrir para o que vem essa sabedoria cósmica, que muita coisa pode vir e você pode ampliar a forma de ver as coisas, né? Então, com muita coisa que pode até começar a mudar a forma como a gente vê o mundo ou enxerga, né, nas regras que a gente aprendeu aqui. Para encerrar esse ciclo, né, mas não só porque disseram que você tem que encerrar, mas porque ciclos são importantes de serem encerrados, principalmente para dar um clique na nossa mente, no nosso cérebro, de um novo começo, né? Porque senão a gente ficaria numa eterna linha ali e a coisa nunca dá esse salto de transcendência de fato, né? Então a gente precisa desses rituais para dar o clique e falar assim, bom, então isso aqui eu deixo aqui e sigo para outro caminho, né? Então, e também entendendo que o tempo ele pode ser muito mais do que você imagina, né? Ele pode ser não só isso, mas também isso, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, permita-se ver e sentir todos os níveis de tempo que você pode criar, né? Principalmente tempo interno, conectar com o seu ciclo interior, com o seu ciclo de saúde, isso é muito importante, né? Às vezes a gente não conecta com o nosso ciclo do nosso relógio biológico, então reconecta com o seu ciclo interno, com o seu tempo interno, como que você faz as coisas, e aí tenta respeitar esse tempo que você precisa para fazer cada coisa, porque às vezes a gente fica olhando tanto para fora, querendo fazer as coisas no tempo que os outros fazem, que a gente não dá tempo que as coisas que a gente precisa fazer para desenvolver possam amadurecer de fato, né? A gente vai impressionando demais. E aí vem a energia da Magenta Dragon. Magenta Dragon traz autoconfiança, amor próprio para superar inseguranças, né? Então, também eu falei das massagens, né? Então, quem quiser também faz um novo penteado, faz um novo cabelo, né? Às vezes é importante para a gente poder também se sentir melhor, né? Deixar a imagem que criou de 2025 para criar uma nova imagem em 2026, né? Se esse é seu caso, chama a Magenta Dragon para te ajudar também. Então vamos vibrar a energia do Zen, agradecendo ele pelos aprendizados desse ano. Trabalhando a energia da Magenta para trazer mais autoconfiança. E aí, para esse período, permita-se conectar com você mesmo. Permita-se conectar-se com o seu corpo, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, e também relaxar, porque a hora que a gente relaxa, a gente entra em ressonância e aí as coisas, porque as energias mais sutis, elas têm uma ressonância mais alta do que as energias mais tensas, né? Quando a gente está mais tenso, você pode ver que a onda é mais curta e mais rápida, né? Então, quando a gente está mais relaxada, ela fica mais longa, assim, né? Então, quando você está muito tenso, você não consegue sentir as energias sutis exatamente por isso. Então, entrar em ressonância é estar na mesma frequência dessas energias mais sutis para que elas possam integrar em você. E aí, quando você fica mais calmo, mais sereno, você mesmo vai se dar a permissão de sentir essas frequências, né, em ressonância, que é em ressonância quando você também entra na mesma vibração
e nessa mesma frequência que está chegando. Mas para isso precisa relaxar, precisa descansar, né? Muita gente chegou no seu limite, né? Às vezes está ali no limite emocional, no limite psíquico, no limite físico. Então, descansem, pessoal, descansem, né? É importante porque parece que hoje você falar que está cansado, precisa descansar, é uma coisa horrível. Falar, não, não posso falar que eu estou cansado, não. Não, gente, a gente cansa sim e precisa descansar, né? Então, descansem, aproveita esse período para relaxar. E aí, nesse relaxamento, começar a sentir as vibrações de 2026, o que está chegando nesse novo ciclo. Porque, sim, é um novo ciclo mundano, mas é um novo ciclo. Então, mas que você não seja determinado pelas coisas que disseram para você do ano 1, entende? Eu só vou poder fazer coisa nova no ano 1, agora que resolve tudo. São oportunidades, né? São portais e janelas de oportunidade. Quem faz a oportunidade no geral é você. Então, como você vai usar todas essas frequências e essas energias vai depender também da sua determinação, né? Então, eu espero que vocês recebam essa energia com muita tranquilidade, com muita amorosidade, né? É muito importante a gente entender que quando a gente recebe tudo com amorosidade, ela vem mais fluida, né? Então, que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana e aproveitem para passar esse ano com muita alegria, que agora a gente só se vê o ano que vem. Né? Então, gratidão a todos vocês, gratidão aos ouvintes, gratidão à rádio, à Vibe, gratidão a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.